Muito bem-vindos, muito bem-vindas, coleguinhas. Vim falar sobre um tema bem interessante, aborto ou excluídos, né? Quantos de nós, muitas informações não são ditas pelas mulheres de que elas optaram em tirar a vida de uma criança ou abortaram naturalmente. Quantos de nós não sabemos isso pelas nossas mães, muito menos das nossas avós, quanto isso era comum antigamente e hoje em dia, né, não é muito falado. E ainda, óbvio, pela ausência de conhecimento, a gente trata o assunto dessa forma porque a gente não conhece, porque a gente desconhece qual a importância da gente reconhecer aquele lugar daquela pessoa na nossa família, né? É igual, por um exemplo, uma criança que, um exemplo, mentira, né? Mas vamos fazer de conta. Eu não conheço o meu pai, né? Então eu fui criado pela minha mãe. Então minha mãe é mãe e pai. É, eu não conheço aquele homem, porque aquele homem é XYZ, tudo aquilo que a minha mãe disse, tudo aquilo. Por quê? Porque eu pego a história da minha mãe, né, daquela mulher com aquele homem, compro pra mim, e ele é tudo que não presta. Detalhe, né, querida? Metade de você é ele. Se não fosse os dois se juntar numa noite de amor, querida e querido, você não estaria aqui vivo agora, porque você recebeu a vida através daqueles dois seres humaninhos. E se a tua mãe escolher um cara para fazer isso com ela e com você, né? Então reconhece às vezes um lugar de que a gente vai se metendo no meio das histórias que não é, ou de que a gente vai deixando de incluir, sabe? A constelação era muito sobre esse lugar de todo mundo pertence, né? Então a gente tem os representantes, por exemplo, dos bebês, né? Que são os abortados, os abortos, um aborto provocado ou um aborto natural, né? Então, todos esses que não tiveram lugar, porque às vezes a gente considera irmão só aquele que a gente vê. Até se o meu pai, ou um exemplo, minha mãe se casou de novo e com o outro marido dela, ela teve um outro filho, mas eu não me dou bem com esse meu irmão, eu não considero ele meu irmão. Ou tudo que vem daquela família eu não considero da minha família. Meu pai teve fora do casamento, mais filhos, mas eu não conheço, não sei, nem quero saber, tem raiva de quem sabe. Você pertence a essa família emaranhada nesse mundo, monte de história, sabe? Dessas formas todas. Vou até colocar o coleguinha aqui, ó. Dessas formas todas. Então, o que a gente faz? A gente dá um lugar de importância para todos eles. Todos eles pertencem, tá? Todo mundo precisa desse lugar, né, de importância. Olha que bonitinho. Todo mundo existe. Todo mundo é importante, sabe? Todo mundo tem esse lugar aqui, ó, de importância dentro do meu coração. Eu sei de que na minha história, aquela gravidez que ela veio e ficou só por um tempo comigo. Eu nem sabia que eu estava grávida, eu era tão jovem, ou o que que seria da minha vida, da minha juventude, se eu prosseguisse com aquela gravidez, porque o cara não gostava de mim. Tá, beleza. Você pensou na criança ou pensou em você? Você pensou no fluxo da vida que bateu na tua porta ou você pensou em você? Você foi. é, Ai, como é que eu posso dizer? Você se colocou no lugar daquela criança? Não, não, né? Você nem se coloca nesse lugar de responsabilidade de quem tira a vida de alguém, né, é um assassino, mata a pessoa e nem reconhece isso, né, de que eu matei alguém, né, eu retirei a oportunidade de vida de alguém, porque ao mesmo tempo que eu dei a vida, eu retirei. Deixa eu ver uma parte aqui nesse livro que ele fala sobre esses abortos, ó. Abortos provocados e suas consequências. É um livro do Beth Hellinger, A Ordem da Ajuda. Em relação aos abortos provocados. Deixa eu pegar meu livro. Pra ter certeza, né? Você vai enxergar aqui. Em relação aos abortos provocados. Temos muitas vezes o desejo de suavizar. Então dizer assim, pobrezinha daquela mulher, ela era ainda tão jovem, ou algo semelhante. Mas a alma do clã, é porque assim, a alma não é a minha alma, a tua alma. A alma é a alma grande, grande, grande. E até a gente pode entender que a alma é vida, entendeu? A alma é a vida.
essa grande oportunidade que a gente tem de estar vivo. O que a gente faz com essa vida? A gente se integra, a gente reconhece esse nosso lugar de responsabilidade e de parte desse todo, ou a gente quer se abster e, né? Como diz aquele, existe uma oração que fala muito, né? Seja feita a vossa vontade. Eu vou saber qual é a vontade do cara lá de cima, ao invés da minha. De tipo, oi, colega, quem é você? Pequeno ou grande, né? Então, vamos lá. É a pobre mulher, ela era ainda tão jovem ou algo semelhante. Mas a alma não acredita nisso. Ela não se orienta por isso. Ela não quer nem saber como é que ela quer seguir o fluxo da vida. Dane-se o que você acha. E é claro que um aborto é um assunto dos dois, daquele homem e daquela mulher, tá? Não é dos filhos. E é da alçada, da alçada dos dois, da mulher e do homem. Contudo, tem na mulher um efeito muito mais profundo quando ela acontece isso, quando ela provoca um aborto, quando ela mata uma criança. Né? No caso, mata sua própria criança, seu próprio filho. Um efeito muito mais abrangente. Ela perde algo da sua alma. A sua alma permanece com as crianças. Sim, toda mulher que aborta, tanto naturalmente, ou ela escolhe provocar, matar, retirar essa vida, né, dela, uma parte dessa mulher morre. Então, até o casamento ele não permanece mais o mesmo, porque o portal da morte foi aberto. A morte veio visitar essa família. E aí, como que você lidou com a morte, com essa informação? E aí, sim, uma parte dela vai, né? A sua alma permanece com as crianças e ela perde algo de sua saúde. Ela deixa algo do seu corpo com a criança abortada. Por meio do aborto, ela se desfaz de algo. Se de alguma forma formos procurar uma desculpa para o aborto, essa pessoa perde a sua dignidade ou a sua força. Olha só, vou repetir, hein? Se de alguma forma formos buscar ou procurar uma desculpa para o aborto, uma justificativa, essa pessoa perde sua dignidade e sua força. Mas, ao contrário, se ao contrário a gente puder olhar para essa brutalidade que foi, com essa brutalidade total, deixando que a mulher diga, por um exemplo, a frase: eu matei você, para o filho, eu matei você. Ou ainda mais forte: eu assassinei você. Isso nos choca. Por mais estranho que pareça, o efeito na cliente é libertador. Não é fácil olhar para isso. Mas por que liberta? Porque a verdade, colega, lembra aquilo da igreja? Sim, a verdade liberta. Quantos de nós vivem através da mentira? Ai, mentirosos que nós somos. Existem situações em que a mãe não quer dirigir-se às crianças e de forma alguma. E assim sendo, a criança fica perdida. Naturalmente, se aqui existe o perigo de que o ajudante, no caso nós terapeutas, de se deixar levar por isso, de se repetir, isso vem como se fosse uma agressão contra a mulher, que exclua alguém ou condene, que esqueça a ajuda que está além do bom, do bem e do mal. Quando a gente faz o movimento, né, lei da ajuda, ordens da ajuda, ou movimento terapêutico, não é o certo ou errado, não estamos aqui para julgar, aqui é o que é, entende? Então, aqui a solução fica em as pessoas se dirigirem a essas pessoas, às crianças abortadas. Então, muitas vezes a gente vê em constelação, né, os irmãos reconhecendo, por exemplo, eu reconheço que a minha mãe abortou, e aí eu quero trazer esse irmão para perto de mim. Só que não. Lembra lá que essa história, esse ato, o fato em si pertence a quem? Aquela mulher e aquele homem. A história deles. E a criança sempre fica próximo ou aos pés do pai deles, né? Do homem e da mulher. E não dos irmãos. E muitas vezes nós carregamos essa energia de morte, essa coisa da procrastinação, que a gente fica abortando coisas na nossa vida e não conclui, não faz, né? Não continua, porque é muito essa energia do aborto, que vem daquele útero que a gente nasceu. A gente passou por lá e lá tinha um monte de informação. Então, a gente trouxe essa informação com a gente e a gente fica tentando... porque quando a gente chega aqui nesse tempo, nesse espaço, até abrindo um adendo, a gente entra
chegou na família, automaticamente o nosso movimento é o que eu posso fazer para contribuir para esse sistema qual eu faço parte. Então, em muitos lugares, a gente vai nessa função de que eu trago meu irmão para eu resolver, eu me meto no meio do casamento dos meus pais para eu resolver. Só que ali, antes dos meus pais, eles são um homem e uma mulher. A força do casal é o que mantém a família. Então, o homem e a mulher, eles já existiam, o casal já existia antes da chegada da criança. É a intenção que exista, né? Mas não de que a criança vai ali pro meio para resolver, de que os pais são incapazes, impotentes, sabe? Que não tem discernimento na cabeça para poder fazer as melhores escolhas da vida deles. Não, ô querido ou querida, você veio depois. Seus pais são grandes, fortes. Honre a vida que você recebeu deles. Olha só, você recebeu deles. Eles te deram. Então pega a vida e vai viver a tua vida. Para de olhar para trás e querer se meter na vida que não te interessa. Então, sobre isso aí, para nós conversar um pouquinho hoje, tá bom? Valeu!